dia. Como pode melhorar isso ainda mais? Quem serei eu hoje? Quem sou eu hoje? E que grandiosas e gloriosas aventuras terei? Quantas possibilidades estão disponíveis aqui para minha vida que eu ainda não considerei? Então vai inspirando, expirando, ativando essa sabedoria infinita, ativando essa conexão, ativando essa alegria, o bem-estar, ativando no seu corpo e nas suas células tudo aquilo que é de mais sagrado e divino, que alimenta, que nutre, que faz com que você perceba a grandiosidade da vida, conecte com a plenitude, a sabedoria, a consciência. Vai ativando esse espaço de ser infinita, vai ativando esse espaço de ser única no mundo. Vai se permitindo viver a experiência, sentir o fluxo, fluir com a vida, deixar que a vida flua através de você. E ao mesmo tempo em que a vida vem e flui através de nós, nós vamos fluindo com a vida. Nós vamos deslizando como se fosse a água na correnteza de um rio. Esse é o fluxo perfeito, onde a gente simplesmente desliza, sem nenhum obstáculo, sem nenhuma interferência. Toda inconsciência, anticonsciência. Como pode melhorar isso ainda mais? O que impede desse fluir da vida? Esse é o verdadeiro fluxo. A nossa vida é como um rio que corre para o deságue. E se hoje a gente não está vivendo esse rio fluido, a gente precisa olhar para todos esses obstáculos que nós encontramos no caminho e buscar um pouquinho dessa sabedoria da água, porque a água, quando ela encontra um obstáculo no caminho dela, ela não vai bater de frente com o obstáculo e ela tampouco vai parar naquele obstáculo. Ela vai encontrar uma maneira de contornar, ela vai encontrar uma maneira de fluir através daquilo. E quanto mais a gente percebe o fluxo da vida, mais a gente consegue identificar quais são as situações, as circunstâncias, quais são os fatos do nosso dia a dia, as relações, os convívios, que eles estão sendo interferência, ou que eles estão sendo objeção, ou que eles estão sendo algum obstáculo no nosso fluir. E quando essas coisas se apresentam e surgem, o que acontece conosco? Como que a gente se posiciona diante disso? Como que a gente flui através dos nossos obstáculos? A gente flui batendo de frente, brigando, fazendo uma queda de braço, tentando provar quem tem razão, quem está certo, quem conhece mais do que o outro? Ou a gente está acolhendo, está vivenciando a experiência e perguntando qual a contribuição disso para a minha vida? Como que eu transmuto isso em luz? Como que eu transmuto isso em prosperidade para a minha vida? Todo obstáculo, todo problema, todo desafio, ele tem uma semente de um benefício equivalente, e quando a gente usa essa semente do benefício equivalente, a gente tem a possibilidade de transformar aquilo que parece o fim de tudo na nossa vida em algo ainda mais grandioso.
Então, como que a gente está olhando para os desafios? A gente está olhando para os desafios a partir do espaço da reclamação, a partir do espaço do murmúrio. Eu estou olhando para aquele desafio que se apresentou a partir do medo de eu não conseguir transpor, ou baseada nas crenças, as crenças que eu aprendi do quão difícil é a vida, do quão as coisas têm que lutar para conseguir as coisas. Como que eu estou olhando para aquilo que está se apresentando na minha vida hoje? Qual o filtro que eu estou colocando? Qual é o ponto de vista que eu já tenho solidificado em relação a alguma coisa que me impede de perceber as possibilidades e o que mais aquela coisa pode ser para minha vida, aquela situação pode ser para minha vida? Então vai inspirando, vai expirando e vai se questionando. Que obstáculo é esse que eu fiz ele tão grandioso, que eu fiz ele tão intransponível, que eu fiz ele tão gigante? Que obstáculo é esse que eu fiz ele tão valoroso, que me coloquei vulnerável diante disso, que me coloquei menor diante disso, que me coloquei incapaz diante disso? Que obstáculo é esse que está hoje presente na sua vida, com o qual você está fazendo força para transpor isso? E se você olhar para a sua vida e começar a baixar as barreiras, em relação a essa situação, e começar a baixar as barreiras em relação a si mesma. Quantas barreiras você ergue com você mesma? E todas essas barreiras impedem você de reconhecer a força e o poder que está dentro de você para solucionar, para encontrar alternativas para qualquer que seja a situação que você está vivenciando. Como seria isso? Então vai inspirando, vai expirando e vai se perguntando se eu realmente acessar o poder divino que existe em mim, esse legado que foi deixado para mim, se eu realmente acessar esse poder e eu olhasse para essas situações da minha vida com os olhos semelhantes aos olhos de Deus, se eu olhasse como se Deus estivesse olhando para aquilo, o que Deus diria dessa situação com a qual eu estou tendo que lidar? Qual seria esse conselho que Deus diria de como resolver aquilo? Qual seria o caminho que se apresentaria para eu solucionar essa situação? A gente fica tentando encontrar as soluções para as questões que se apresentam na nossa vida por um caminho que muitas vezes não é o caminho. Muitas vezes a gente fica tentando encontrar soluções para as questões da nossa vida baseado na estrutura dessa realidade e não na estrutura do milagre. Como seria se a gente reconhecesse que tudo na vida pode ser um grande milagre, que tudo na vida pode ser um milagre extraordinário, ao invés da gente esperar pelo milagre? Como seria se a gente pudesse ser um milagre? Quando eu tomo posse, tudo que isso aí representa, eu destruo e descrio. Quando eu tomo posse dessa semelhança, imagem e semelhança de Deus, como eu olharia para as situações do dia a dia se eu estivesse olhando com os olhos de Deus? Como eu olharia se essa força superior, essa força maior que rege
o universo, se eu recebesse a consciência e a sabedoria disso. Não te faz pequena, não te faz menor. Para de se fazer pequena diante da vida. Para de se fazer pequena diante das soluções. Para de olhar para os outros e achar que os outros são melhores que você. Para de olhar para os outros e achar que os outros têm mais condições que você. Para de olhar para os outros e achar que os outros são mais inteligentes que você. Que as outras pessoas têm melhores recursos que você. Enquanto a gente fica valorizando o recurso do outro, a gente não enxerga o nosso próprio recurso. E muitas vezes, 99, toda inconsciência, anticonsciência relacionada a isso. 99% das vezes, aquilo que eu vejo no outro é o que também tem dentro de mim, só que eu não reconheço. Então, se eu vejo inteligência na outra pessoa, quanta inteligência existe em mim que eu não estou reconhecendo e não estou valorizando? O grande problema é que a gente fica se comparando. O mundo é estabelecido em cima de padrões irreais de comparação. E as mídias fazem isso o tempo inteiro e a gente se alinha com isso e vai comparar a nossa vida com a vida da outra pessoa. Vai comparar o nosso carro com o carro do outro, a nossa roupa com a roupa do outro, o relacionamento que a gente vive com o relacionamento do outro. E a gente começa a fazer esses comparativos que vão trazendo para a nossa vida dor, sofrimento, tristeza, invalidação. Aí a pessoa olha para a vida e diz: mas eu não consigo, por que com o outro dá certo e comigo não dá certo? Por que com o outro as coisas fluem e para mim nada funciona? Para mim as coisas estão sempre no mesmo lugar. E aí entra aqueles espaços de murmúrio, de reclamação, de lamentação, de vitimismo, de coitadismo. Então, quando a gente olha para a nossa vida e diz: cara, eu vou ficar aqui esperando por quem? Eu vou ficar aqui esperando e dependendo de quem? Esperando que alguém venha promover um assistencialismo? Esperando que alguém venha promover uma doação? Esperando que alguém tenha pena de mim? A pior coisa que as pessoas podem sentir umas pelas outras é pena. Pelo amor de Deus, existe uma coisa muito diferente entre a pena e a compaixão. A pena, ela é baseada no sentimento de a pessoa é uma incapaz. A pena, ela é baseada em a gente olhar para o outro como um coitado, como uma coitada, e você verdadeiramente acha que é assim que você vai olhar para alguém que é semelhante a você? A mesma coisa são as palavras que as pessoas falam de julgamento, as palavras que as pessoas falam de depreciação, as palavras que as pessoas falam de ofensa e que chamam as outras pessoas dos piores nomes possíveis. E eu nem ouso citar um. Mas olha como que você enxerga isso, se você colabora com isso, ou se você olha e diz: eu jamais diria isso para um semelhante meu. Eu jamais diria isso para alguém que tem Deus dentro de si. Quando eu falo para o outro que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é aquele outro, eu estou falando isso da divindade que habita ele também. Então, é um espaço de consciência, é um espaço da gente começar a se questionar, da gente ousar perguntar a verdade. É assim que eu escolho criar a minha vida, é assim que eu escolho seguir com a minha vida, é assim que eu escolho semear na minha vida, porque essa é uma semeadura. A ofensa, o xingamento, os elogios depreciativos,
são semeaduras, são sementes que a gente lança no solo da nossa vida, da nossa jornada. E o que a gente espera colher? O que a gente espera colher se a gente está semeando? O que eu escolho semear no meu dia hoje? É uma pergunta para a gente se fazer todas as manhãs. Que sementes eu quero lançar no solo da vida? Que sementes eu quero lançar na minha jornada? Que sementes eu quero lançar nas minhas relações? Que sementes eu quero lançar com aquela pessoa que eu vou cruzar o olho, o olhar na rua? Eu vou lançar um sorriso ou eu vou lançar um olhar carrancudo? Eu vou lançar uma palavra de agradável ou eu vou lançar uma palavra de xingamento? No trânsito, quando alguém fecha a nossa frente, aquela pessoa que não respeita a ordem numa fila que você tá, aquela pessoa que simplesmente anda, como que você olha para isso? Como que você acolhe ou rejeita isso? Como que a gente se posiciona diante disso na nossa vida? Tudo isso determina, sim, tem aqueles dias que a gente tá irritado, que aqueles dias que a gente tá chateado, que parece que a vida tá toda do avesso, tem aqueles dias que parece que a gente não sabe o que a gente vai fazer, tem aqueles dias que parece que tudo o que faz sentido é simplesmente um espaço de ficar em silêncio, fechado em algum lugar. Tem aqueles dias que são extremamente desafiadores e nesses dias a gente precisa elevar nossa gratidão, elevar o nosso amor, elevar nossa alegria, elevar nossa paz de espírito, elevar o nosso senso de divindade, porque se naqueles dias de desafio a gente se conectar com as mais baixas energias, sim, isso vai abrir espaço para coisas ruins acontecerem na nossa vida, vai abrir espaço para mais desafios se apresentarem, vai abrir espaço para essas energias densas, pesadas, se instalarem na nossa frequência e elas vão ganhando espaço. O que eu escolho? O que eu escolho? O que eu escolho vibrar hoje? As pessoas que encontrarem toda inconsciência, anticonsciência. As pessoas que encontrarem comigo, elas vão receber o que de mim hoje? As pessoas que encontrarem comigo hoje vão receber o que de mim hoje? Já se perguntou o que as pessoas que vão cruzar o seu caminho vão receber de você hoje? Já se perguntou? Então vamos semear a nossa vida, porque a semeadura não é para outras pessoas colherem, a semeadura é para nós colhermos. É você que colhe, sou eu que colho. Então a pergunta hoje realmente do fundo do coração é: o que eu escolho semear na minha vida? O que eu escolho semear na minha jornada? O que eu escolho semear no meu caminho? E que a gente possa escolher cada uma das sementes que a gente vai lançar na terra, seja através das palavras que a gente vai dizer, seja através do nosso comportamento, seja através do nosso sorriso, seja através de um olhar acolhedor, seja através de um olhar bondoso, sem julgamento, seja através de um estender de mão, seja através de um abraço, seja através de um choro. O que eu vou semear na minha vida e no mundo hoje? E na vida das pessoas que vão cruzar comigo nessa jornada? O que eu vou semear?
Olha que linda essa possibilidade de nós nos reconhecermos como semeadores, e todo semeador colhe. É a lei da semeadura. Colhe aquilo que plantou. Nunca é diferente. Nunca é diferente. Gratidão, 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 gratidão por esse momento, gratidão por esse tempo, gratidão pela sua vida, gratidão pelo seu tempo, gratidão por você se permitir olhar para si mesma com muito mais bondade, amor, gratidão, compaixão, alegria. Olhar para a sua vida com esse amor divino e transmutar tudo que você está vivenciando como desafio em luz, pura luz. Um grande beijo e eu espero você amanhã na nossa live matinal. Que o seu dia seja extraordinário. Beijo.